para ir ao vivo lá no... Pronto, foi. Júlia também. Então tá. Então hoje a gente vai começar a falar sobre emoção. Então antes de começar, gente, só queria falar que eu já recebi algumas respostas. Então tá excelente as respostas de vocês, gente. Eu acho que eu já recebi umas 4 ou 5, não sei. Tá assim, fico até... A Cristi falou ali que está emocionada, fico até emocionada com as respostas de vocês. É até difícil eu perceber que vocês têm dificuldade nessa matéria, recebendo respostas assim tão completas, tão elaboradas. Então, fico muito feliz, parabéns, né, as pessoas que já me mandaram. Eu sei que vai continuar nesse nível aí tão legal, tá? Bom, emocionados, estão todos emocionados com a nossa aula de emoção. Então, só para agora vocês, né, perceberem que a gente vai falar de emoção sob o ponto de vista da neurociência, tá? Então, vai ser diferente, acredito eu, de tudo que vocês vão ver, que vocês já viram na psicologia. A gente vai falar da emoção do ponto de vista de um neurocientista. Não vai ser de um ponto de vista de um psicólogo, tá? Então, aqui que começa a importância da gente começar a trocar as figurinhas, tanto para o avanço da ciência quanto para o avanço da prática clínica, tá? Bom, então, na nossa conversa, né, de hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai tentar trazer um pouco o que é emoção, da maneira como os neurocientistas definem emoção, e se será que é possível estudar emoções em laboratório, porque por muito tempo a emoção, pelos cientistas considerarem subjetiva demais, ela ficou por muito tempo sem ser estudada pela neurociência, né? Então, exatamente por achar que era extremamente difícil você conseguir quantificar emoções em laboratório, tá? Então, a gente vai ver mais ou menos como isso foi desenvolvido, como isso vem sendo feito. Então, como que a gente entende a emoção? E assim como deve ocorrer na psicologia, na neurociência, não é muito diferente em ver que existem diversas definições de emoção, diversos pesquisadores tentam definir a emoção, mas o que a gente pode trazer aqui, que todas essas definições têm em comum, e a gente já falou um pouquinho disso nas outras aulas, é que a emoção, que vem do motus, do latim, que é movimento, é uma predisposição para ação, tá? Então, o que todas as definições de emoção têm em comum é que a emoção leva à ação, leva ao comportamento. Então, eu trouxe 2 definições de 2 neurocientistas que eu gosto, né, para a gente ver como eles definem emoção. Então, segundo o neurocientista Dolan, ele diz que emoção são estados psicológicos e fisiológicos complexos, os quais, em maior ou menor proporção, atribuem valores a eventos. O Damasio, que é esse neurocientista português que eu falei para vocês, e que ele tem toda uma teoria que a gente vai começar a discutir hoje, ou talvez na próxima aula, que é a teoria dos marcadores somáticos, tá? Uma teoria bastante importante na neurociência do afeto, na neurociência da emoção. Ele define emoção como um conjunto de reações químicas e neurais subjacentes à organização de certas respostas comportamentais básicas e necessárias à sobrevivência dos animais. Então, gente, o que a gente pode já entender de emoção daqui do comecinho? O primeiro ponto que o neurocientista já pensa na emoção é que ela tem um substrato neural. Quando a gente fala, o que é isso, substrato neural? Nós temos estruturas encefálicas, né, responsáveis por diversas coisas na emoção. A gente já viu isso, né? Qual o primeiro ponto que é importante? É a detecção. É o que a gente vem falando que o Porges cunhou, neurocepção. O primeiro ponto é que eu preciso ter estruturas cerebrais responsáveis para detectar estímulos emocionais.
E a gente pode pensar nesses estímulos emocionais como ameaça, pistas de segurança. A gente precisa ter estruturas ali no cérebro capazes de fazer isso. Depois, nós precisamos ter redes neurais, estruturas neurais que organizem as respostas, porque, como a gente viu, emoção nos leva à ação, tá? Nos leva a um determinado comportamento. Então, a gente precisa ter redes ali, estruturas neurais, que vão implementar respostas. E aí, a gente precisa entender que respostas são essas. Por isso que a gente viu o sistema nervoso autônomo, por isso que a gente viu o sistema motor. Por quê? Porque as respostas que vão ser organizadas frente a uma emoção são alterações viscerais, então, um aumento de sudorese, uma aceleração nos meus batimentos cardíacos ou uma bradicardia do medo, tá? O aumento da salivação, isso é uma resposta emocional. Além disso, eu vou ter o quê? Comportamento. Então, eu posso ter um comportamento de defesa, eu posso ter uma imobilização, eu posso ter uma reação física de pânico, eu posso dissociar. Tudo isso são respostas, aí já é comportamentais, já é um motor somático envolvido frente ao estímulo emocional. Só que é só isso. Então, eu tenho circuitos neurais para isso. A emoção é complexa demais. Por quê? Porque, além disso tudo, eu tenho sentimento, tá? Além de todas essas alterações, então, eu preciso ter a detecção do estímulo, tá? Então, eu preciso detectar o estímulo emocional, vou ter uma rede ali para detectar o estímulo emocional, eu vou ter uma rede para implementar respostas, que podem ser respostas de defesa, respostas afiliativas, carinho, tá? Caso seja uma emoção positiva, uma emoção que te traga segurança. Então, você ter essas respostas acompanhada de quê? Das alterações fisiológicas subjacentes a esse comportamento e, por fim, eu vou ter o sentimento. E aí a gente vai discutir o que é o sentimento. Porque quando a gente fala de emoção, o leigo, de uma forma geral, ele já entende que a emoção é sentimento. O neurocientista, não. Ele entende o quê? Que o sentimento, ele faz parte da emoção. Mas a emoção é tudo isso que eu falei para vocês, tá? E um outro ponto importante que a gente também vai ver no nosso módulo de emoção é isso aqui, ó, que a emoção ela tem uma função biológica, né? Então a gente costuma achar que a emoção é para colorir a nossa vida, dar um sentido. Não, a emoção ela não é um luxo evolutivo, tá? A emoção está aqui porque ela é importante para a sobrevivência da espécie, certo? Então, se vocês tiverem dúvida, tá? Vocês me interrompam. Então, a gente viu aqui que a emoção ela vai ter uma função biológica muito clara. Elas são adaptativas na medida em que induzem ações que promovem a sobrevivência do organismo. Então, o objetivo da emoção é manter os organismos vivos e que esse organismo ele viva de uma forma confortável, tá? Então, todas as nossas emoções, elas são importantes, tá? Elas são essenciais. Então, não adianta a gente também só querer ter emoções positivas, né? Então, existe muito isso. Às vezes, a gente só quer estar lá naquele contexto de segurança. Mas não. Todas as emoções, elas precisam ocorrer, tá? Dependendo do contexto que a gente está, para levar à sobrevivência. Bom, e essa ideia, ela é super antiga, né? Ela vem lá do Darwin, tá? Então, o Darwin, ele já tinha essa ideia de que a emoção é ação. Então, por isso que a gente falou, vocês ficaram um pouco assustados, né? Que a gente falou do sistema nervoso somático, mas é porque quando a gente vai olhar para a emoção, a gente precisa entender que a gente tem no nosso cérebro, no nosso encéfalo, tá? A gente tem redes que conectam emoção com ação, que são circuitos que a gente chama de rede hemomotórica. Então, assim, mais um nome, mas esse nome é super intuitivo, hemomotórica. São redes de conexão entre as estruturas classicamente emocionais com as estruturas motoras.
Então, lembra quando eu fiz a pergunta para vocês? Eu falei assim, nós, do sistema nervoso autônomo, lembrando que o sistema nervoso autônomo é importante para a modificação das nossas vísceras, tá? O sistema motor, ele vai ser responsável pelo comportamento dos músculos estriados esqueléticos, tá? Então, que é aquele sistema que a gente viu bem em detalhe. Então, gente, a gente tem no cérebro essa rede hemomotórica, essa rede que vai integrar a emoção com o sistema motor. Do mesmo jeito que a gente viu ali através da amígdala e do hipotálamo, lembra que a amígdala é aquela estrutura subcortical responsável pela detecção de ameaça, classicamente emocional, ela se conecta com o hipotálamo vai lá nos neurônios autonômicos, dessa forma a emoção vai modificar a sua fisiologia? Então, do mesmo jeito, a gente tem a conexão entre estruturas cerebrais com o sistema motor para a emoção fazer o quê? Que a gente se movimente ou que a gente se paralise, tá? Augusto fez uma pergunta. Liana, pode repetir a parte da função biológica? Cortou para mim. A internet está ruim para vocês? Então, o que eu falei sobre a função biológica, porque são 2 pontos importantes, porque até pouco tempo atrás... Então tá, foi só para você? Então tá. Então, porque até pouco tempo atrás se achava que emoção nada mais era do que o sentimento que fazia a vida ter uma corzinha. Mas não é isso. A gente já sabe que ela tem uma função biológica e as emoções, elas começam a ser apresentadas lá no início da evolução, tá? Então, a gente compartilha a emoção com os animais não humanos. É exatamente a minha emoção é igual a do cachorro, a minha emoção é igual a do cavalo? Obviamente que não, mas a gente compartilha alguns circuitos que eles são mais antigos filogeneticamente. Porque lembra que eu cheguei a comentar com vocês, eu acho que foi na nossa primeira aula, que a gente precisa entender o quê? A gente precisa entender que o nosso cérebro, toda a nossa cognição, que a maioria dos neurocientistas tem maior orgulho, né, a nossa cognição, a nossa capacidade de realizar cálculo, a nossa inteligência cognitiva, a nossa memória de trabalho, a nossa capacidade de fazer predição, todo o nosso cérebro ele evoluiu a partir de quê? De um cérebro social e de um cérebro emocional. Tá? Então, isso daí é compartilhado evolutivamente. E não está no nosso sistema à toa. Não está para colorir. A gente vai ver, por exemplo, que além da sobrevivência, a nossa tomada de decisão ela é amplamente dependente das emoções que a gente vive. Porque até pouco tempo atrás, a ideia que a gente tinha é que as melhores tomadas de decisão que a gente podia ter era dissociada da emoção. O que a neurociência vem mostrando hoje em dia é que se você dissocia qualquer tomada de decisão da sua emoção, da sua experiência emocional, aquela tomada de decisão ela não é adaptativa, tá? Então, a emoção ela vai gerar comportamentos muitas vezes automáticos, mas que são cruciais para a sobrevivência. Então, a evolução do nosso cérebro, ela ocorreu para quê? Para que a gente, de uma forma bem simplificada, né? E aí vocês vão ter todo o trabalho de entender de uma maneira muito mais complexa. Mas o nosso sistema nervoso, ele foi moldado evolutivamente para 2 coisas, para sobreviver em contextos de segurança e de ameaça. E aí, gente, é o que eu estou falando, nesse contexto de segurança, ele é extremamente necessário. Por quê? Porque quando a gente se sente seguro, com pistas de segurança, é aqui que a gente vai interagir, é aqui que a gente vai cooperar, é nesse sistema que a gente vai poder ser os animais ultrasociais que nós somos. Nós não somos nem sociais, nós somos ultrasociais. Então, o ser humano ele é dependente da cooperação. Então, a emoção, ela moldou o nosso cérebro, moldou o nosso sistema nervoso, nós somos animais emocionais e sociais, e a gente precisa entender isso, e a emoção, ela está extremamente ligada com a nossa tomada de decisão. Então, a emoção e a razão, elas não estão dissociadas no cérebro, muito pelo contrário, tá?
E a emoção, no caso, ela é fundamental para a cognição aparecer, tá? Para esses processos executivos mais de alta ordem aparecerem. Ela influencia tudo ali no nosso cérebro. Não é porque eu trabalho com emoção, não, tá? As evidências apontam para isso, e é isso que a gente vai ver aqui. Então, a emoção, ela tem uma função biológica, que é a sobrevivência daquela espécie, tá? E por isso que é necessário essa interação com o sistema motor, com o sistema nervoso autônomo. E muitas vezes a emoção, e isso é importante, a emoção ela acontece no automático, sem a nossa consciência, tá? Então, ela vai dizer muita coisa sobre o indivíduo, muita coisa da história daquele indivíduo, porque ela aparece, né, e ela transborda sem a nossa intenção consciente. Augusto, não sei se ficou claro. Falei pra caramba. Tá? Obrigado significa que ficou claro. Então, gente, aqui é só para mostrar para vocês, também não é para memorizar. Eu vou dar um texto para vocês de um capítulo sobre tudo que a gente está falando, tá? Então, vocês não se preocupem, a resposta da emoção, que eu quero mesmo é que vocês discutam, que vocês prestem atenção, não se preocupem com a questão, tá? Então, isso aqui, gente, é só para vocês verem o que eu estava falando para vocês. Então, essas regiões aqui, esse aqui é o meu resultado de doutorado. Então, essas regiões aqui, tá vendo? A amígdala e a ínsula, são duas estruturas que eu quero que vocês saiam daqui sabendo, que são estruturas muito relacionadas com a emoção. A gente vai ver que o sistema límbico, ele só vingou, ele só, de fato, funcionou, né? As pessoas só compraram a ideia porque o Paul MacLean colocou exatamente essa estrutura da amígdala, e toda aula eu falo, eu já falei várias vezes com vocês, mas eu vou falar porque às vezes não estavam todos os alunos, mas a amígdala não é a amígdala daqui, é a amígdala cerebral, é uma estrutura subcortical, tá? Então, então não se preocupem quando a gente discutir as pessoas que tiveram lesão na amígdala. Não, se vocês retiraram a amígdala daqui, não tem problema nenhum, porque é a amígdala cerebral. Então, a amígdala e a ínsula são duas estruturas muito ligadas à emoção. E a gente vai discutir com calma. Então, aqui é o circuito emocional. Lembra que a gente viu áreas pré-motoras, córtex motor primário, medula espinhal, onde que estão os neurônios motores? Isso aqui é o córtex motor. Nós temos uma estrutura, tá, que vai ligar essa região, essas áreas aqui, com essas áreas aqui. Para quê? Para que a emoção consiga, então, influenciar o comportamento. É a rede hemomotórica, tá? Essa estrutura que vai implementar respostas adequadas ao contexto, que vai fazer exatamente essa interação, que é o hub de integração entre emoção e ação, é o mid-cingulate, que é o córtex cingulado médio, que também não precisa memorizar. O que eu quero que vocês saibam? Que existe essa rede, que a emoção é poderosa para influenciar o nosso comportamento, tá? E que às vezes a gente acha que a gente tem esse comportamento, e aí a gente vai ver, porque essa ideia ela é amplamente difundida, de que quando a gente está num contexto ameaçador, a gente conscientemente decide paralisar. Isso não é verdade. É essa rede que está funcionando aqui, e isso funciona de forma automática. Então, muitos comportamentos relacionados à emoção, eles funcionam de forma automática, sem a nossa decisão consciente para isso acontecer, tá? Então, a emoção, ela tem uma influência poderosa no nosso sistema motor, tá? E no nosso sistema nervoso autônomo. Então, o que a gente tem aqui quando a gente pensa na emoção para a neurociência? A gente pode resumir nisso aqui, a gente pode olhar e ficar discutindo, sei lá, 6 meses sobre cada um deles. Então, a gente tem um estímulo significativo, um estímulo emocional, e isso, qual é o estímulo emocional? É aí que está a riqueza das coisas, isso é individual. O que é estímulo emocional para mim, às vezes não é para você, né?
a gente vai ver que a gente tem alguns estímulos ali chaves, mas isso pode ser alterado conforme a nossa vivência, conforme a nossa experiência. Então, a gente tem um estímulo emocional. Esse estímulo emocional, ele precisa ser detectado. Então, aí que entra a interação com o sistema sensorial, porque esse estímulo emocional, ele é sensorial. Então, você vai ter ali detectores, né, que vão detectar esses estímulos emocionais. Esses estímulos emocionais vão gerar uma resposta. Essa resposta seria comportamental, então, atuando no sistema motor somático, que vai levar a comportamentos de defesa ou comportamentos sociais afiliativos, até mesmo onde mais emoção interage com o sistema motor somático, na face. Então, cada sentimento, ele vai te dar uma expressão facial muito característica, tá? Por isso que quando a gente conversou sobre o Porges na semana passada, que a gente viu, né, que o Porges, quando ele fala do sistema nervoso social, ele fala da importância da face, e a gente começou a discutir aqui, né, como seria para as crianças hoje em dia, ou até mesmo para a gente, de estar usando as máscaras e não ter a percepção ali da emoção escancarada no rosto, né? Porque é ali no rosto onde estão as maiores pistas de segurança, né, para o ser humano. Então, a gente tem essa interação com o sistema nervoso somático, tanto para desencadear comportamentos de defesa ou comportamentos afiliativos, mas também para expressar emoção no nosso rosto, no nosso corpo, tá? Então, a emoção está expressa no nosso sistema nervoso somático, está expressa ali, tá? E, por fim, nas reações fisiológicas. Então, a gente vai ter o quê? Liberação de hormônios característicos para cada vivência emocional. A gente vai ter um padrão fisiológico característico para cada vivência emocional. E aí, quando a gente pensa, é só o coração? Não, é um padrão fisiológico, uma imagem corporal. E isso por isso que é super complexo. Então, vai ser só o simpático, vai ser só o parasimpático? Não, é muito complexo, tá? Mas a gente vai ter um padrão fisiológico ali, tá? Então, a emoção, ela é uma resposta no corpo. Então, o que o Damasio fala é que a emoção, ela é dada através de alterações corporais, tá? Então, por isso que quando a gente conversa com a psicologia, essa é a importância da psicologia ter o conhecimento da neurociência, porque a vivência emocional é uma vivência que impacta muito o corpo. Então, noções básicas do que está acontecendo ali, naquele corpo, é muito importante para vocês. E aí, e o sentimento? O que seria o sentimento para a neurociência? Na verdade, o sentimento não, mas assim, teve muita discussão sobre o que gera esse sentimento. E essa discussão, a Natália botou que é através do corpo. Pois é. Mas só uma experiência para vocês, assim, minha pessoal, né? Quando eu entrei para fazer meu doutorado, eu era aquela neurocientista cognitiva. Eu tinha saído do meu mestrado, estava trabalhando com retina de galinha no laboratório, fazia Western blot, eu fazia técnicas experimentais, aquela cientista bem assim, e eu queria trabalhar com atenção, com modelo cognitivo. Por isso que eu sempre, quando eu dou aula e eu pego as pessoas que quebraram a cara, né? Que falam assim, olha, eu quero ver uma coisa e vou ver outra. Então, eu queria mostrar a importância da atenção, queria trabalhar com a atenção, e eu tive que ser rendida pela emoção. Na verdade, foi isso que aconteceu, eu fui rendida pela emoção. Então, foi muito trabalho, né? Eu comecei a trabalhar em 2008 com isso, e aí, até então, aí eu comecei a ver e fiquei apaixonada, né? E eu sou apaixonada por trabalhar com emoção. E essa ideia, para mim, era muito... Eu achava assim, gente, sério, no corpo, eu achava que o sentimento ele era um processo mental, sabe? Existe essa teoria, né, que
hoje em dia ela tá menos fortalecida, de que o sentimento é exclusivamente um processo mental. E hoje em dia a gente sabe que, na verdade, o sentimento ele precisa da percepção do que acontece no corpo. Então, para você gerar um sentimento, você precisa de um mapa corporal. Essa é a ideia do Damasio que a gente vai discutir. Porque essas alterações fisiológicas, elas não são nem só importantes e comportamentais para a sobrevivência. Elas também são cruciais para a vivência do sentimento, para experimentar o sentimento, tá? Bom, então aqui eu trouxe só um exemplo para vocês, para a gente conseguir fechar a caixinha, entender exatamente do que eu estou falando, quando eu falo do sistema nervoso autônomo, do motor, do endócrino, do comportamento, do sentimento. Então, por exemplo, a gente tem, né, no ponto de partida, o que acontece quando a gente vivencia o medo, tá? O sentimento de medo, o que acontece? Então, você tem alterações viscerais, que é dada pelo sistema nervoso autônomo. Então, como eu falei, discuti na aula do sistema nervoso autônomo, essa piloereção do gato é por quê? Porque, evolutivamente, quando o pelo ele fica para cima, o que acontece? O animal parece ser maior. Então, a gente tem um aumento da respiração, da frequência respiratória, a gente tem um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, a gente tem dilatação da pupila, respostas somáticas, vocalização, cauda baixada, tronco curvado, endócrinas, temos liberação de adrenalina, temos também liberação do cortisol, que é um hormônio do estresse, tá? Pelo eixo HPA, que a gente vai ver que é um eixo super importante. Como comportamento aqui, a gente tem a fuga, que é o sistema somático, tá? E aqui, você vê que a gente tem alterações viscerais muito semelhantes, mas as respostas somáticas e o comportamento, ele vai ser diferente, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, que a emoção, ela vai envolver essas respostas. E o que vai gerar esse medo? O que vai gerar essa raiva? Como isso acontece no seu corpo? Bom, a gente vai chegar lá, vou mostrar para vocês, já nos próximos slides. Isso aqui é só para a gente entender o que acontece com os seres humanos em um contexto de ameaça e num contexto de segurança. Então, no contexto de ameaça, a gente tem um padrão fisiológico parecido. É sempre assim? A gente vai ver que não. Então, por exemplo, vocês lembram quando eu falei da imobilidade tônica? O que acontece na imobilidade tônica? Você tem a paralisia, mas ao mesmo tempo você tem o quê? Ataque cardíaco, tá? O que acontece na imobilização que não é o último recurso? É uma imobilização pré-ataque, aquela imobilização atenta. O que acontece? Você tem a bradicardia. Então, esses sistemas são complexos, mas de uma forma geral, quando você está num contexto ameaçador, você dilata a pupila, transpira, a respiração aumenta, o coração acelera, você libera hormônios do estresse, então você vai inibir a digestão, isso tudo para lutar, fugir. Na segurança, é o contrário, tá? Seu coração desacelera, você diminui a respiração, os hormônios do estresse diminuem, você tem liberação de ocitocina, tá? O que acontece na nossa resposta somática? A gente vai ter o quê? A gente vai ter expressões faciais diferentes para essas emoções aqui que a gente vai ver, que são, atualmente, as emoções universais, tá? Que a neurociência considera como emoções universais, que é a raiva, o medo, o nojo, a surpresa, a alegria, a tristeza, tá? Então, nós temos padrões somáticos, e esses padrões, gente, eles são automáticos, tá? Então, quando a gente estiver vivenciando uma emoção, quando a gente viver uma emoção, experienciar uma emoção, o nosso corpo, ele vai falar, tá? Principalmente a nossa face, a nossa expressão facial, ela vai falar. E um ponto que os pesquisadores apontam sobre os achados em regulação da emoção, o que os neurocientistas apontam aí nesse ponto, é que quando você regula uma emoção através da inibição da expressão da emoção no corpo, isso daí
é um fator de vulnerabilidade para transtorno mental. Então, quanto mais você precisa esconder o que você vivencia no seu corpo, mais vulnerável aquele indivíduo se torna para desenvolver e desencadear transtornos mentais. Por quê? Porque é um padrão automático, tá? Isso que vai acontecer, essas alterações que vão acontecer no nosso rosto, que elas são conservadas, isso daí a gente vai ver que Paul Ekman mostrou que independe da cultura, né? E outro ponto importante também que o Paul Ekman aponta, ele queria mostrar que as expressões faciais eram dependentes da cultura. Ele foi com tudo ali para mostrar que, na verdade, isso não era biológico, era exclusivamente dependente da cultura. E aí se surpreendeu quando ele viu que ele estudou povos da Nova Guiné, povos isolados, e ele viu que essas expressões faciais aqui, elas independem da cultura, elas são automáticas, tá? E aí, aqui eu trouxe só para vocês verem, a gente lá no grupo que a gente tem um Instagram de divulgação de neurociência, né? E a gente fala de toda a neurociência. Eu trabalho exatamente divulgando a emoção. E aqui a gente fez essa divulgação, né? Esse aqui são os pockets que a gente publicou no Instagram, falando exatamente do que acontece em cada emoção, tá? Eu botei, tá ali no slide depois, se vocês quiserem ver, o que acontece no nojo, tá? O que acontece na alegria, no rosto. Peraí, rapidinho, que tem uma pergunta aqui da Letícia. Pode repetir? É quando você inibe essas expressões? Então, perfeito, Letícia. Repetir o que eu falei que torna o indivíduo vulnerável para desenvolver transtornos mentais. É isso? Você quer que eu resumo? Então, o que os estudos apontam é que você inibir a emoção no corpo, né? Então, se você está com vergonha e você não quer que os outros percebam que você está com vergonha, mas a vergonha já está instalada, você já está sentindo vergonha, tá? Você está ali, já está sentindo vergonha. E aí você começa a disfarçar, se rir, não sei, porque eu sou péssima em disfarçar sentimento, né? Quem tem essas estratégias aí me fala. Mas aí você começa a inibir, você quer inibir aquilo ali. E aí isso é mostrado porque tem uma gama de trabalhos que apontam, que trabalham com regulação da emoção e tentam descobrir a melhor estratégia de regular a emoção. E aí o que tem em comum com todos os artigos é que a pessoa que vai inibir, uma vez que a emoção está instalada, ela vai inibir a emoção no corpo, isso daí torna a pessoa vulnerável a desencadear transtorno mental, né? Aí eu posso deixar autores, posso deixar artigos sobre o tema, me interessa bastante também de regulação da emoção, e é tudo em inglês, porque assim, os artigos científicos, na maioria das vezes, eles, na verdade, todos são em inglês, Mas eu não sei se vocês leem, tá? Não sei se vocês leem, coloquem aí para mim se eu posso botar lá em inglês para vocês. Então, esse é um ponto que é super importante, né? Porque às vezes a gente está num contexto no qual aquela emoção ali, ela não... Então a gente precisa inibir, mas a gente saber, né, que isso daí, se a gente usar isso como nosso default, né, inibir as emoções e dispersar as emoções no corpo, se tornando o nosso default, isso não é protetor, né? A gente vem discutindo de proteção, isso não é protetor para o desenvolvimento, para a saúde mental, ele não protege a sua saúde mental. Isso, Antônio Damasio, Paul Ekman. Eu posso depois montar a bibliografia da neurociência do afeto, quais são os neurocientistas, a gente pode fazer um resuminho, porque isso é bem interessante para vocês, tá? Tá aqui, no PDEM, tá aqui, é porque não tá aparecendo, eu coloquei aqui para vocês. Quando for nos slides, quando eu mandar os slides para vocês vão pegar bem aqui, tá?
é do Não Tem Bem. E aí lá tem vários, a gente divulga muita coisa. Tem de mobilidade tônica, tem muita coisa. E é bem legal, porque é de uma maneira que é menos pesada do que a gente faz numa sala de aula, né? Sem cobrança, de uma forma mais tranquila. Agora, gente, a gente vai ver um pouco sobre aquela discussão que a gente está vendo. O que vai gerar o sentimento? Então, assim, quando eu dei uma aula para biologia e eu fiz essa pergunta, eu estava dando a aula, eu acho que era do 6º período da biologia, a gente estava vendo sobre emoção. E aí eu perguntei qual desses aqui eles achavam que era o modelo que atualmente é o mais aceito. Se é o do William James ou se é o do Walter Cannon. E, pasmem, o William James ele foi extremamente ridicularizado nesse aspecto, quando ele propôs a importância do corpo para gerar o sentimento. Ele foi assim, ó, por muitos e muitos anos. Quem que trouxe de novo essa ideia foi o Damásio, tá? Então, quem trouxe de novo essa ideia da importância do corpo foi exatamente o Damásio. E aí, a ideia dele era o seguinte: aqui você tem um estímulo emocional. Esse estímulo emocional, então, é detectado, como eu falei para vocês. Ele gera as respostas corporais. E quando a gente pensa em respostas corporais, a gente pensa em alterações viscerais, somáticas. E segundo a palavra dele, e eu acho que isso daí foi super contra-intuitivo na época, que ele falou assim: eu corro, não, eu tenho medo porque corro. Então, isso foi muito contra-intuitivo. Ele usar exatamente isso, eu tenho medo porque eu corro. Porque a gente corre em situações de segurança, quando a gente está fazendo exercício físico, a gente não tem medo. Então, ele ter falado assim, eu tenho medo porque corro, aquilo não foi aceito na época, né? Então, ele acreditava que uma vez que você gerasse essa resposta corporal, é que, por fim, você teria o sentimento, tá? Que o sentimento, ele era dependente da resposta corporal. Já o Walter Cannon, ele dissociou o sentimento e as reações corporais. Ele diz que o sentimento, ele é exclusivamente um processo mental, tá? Que nada depende do corpo. E aqui a gente tem essa reação física, visceral, as alterações fisiológicas, a gente tem um comportamento, e isso não é capaz de alterar o sentimento, certo? E aí eu perguntei na biologia, qual dos dois vocês acham que atualmente é o que é mais aceito na neurociência? O que vocês acham? Que é o do William James ou do Walter Cannon? Acho que talvez eu já fiz um spoiler aqui. Não sei. James, Letícia botou. Exatamente. James Augusto botou. Do William James. Porque o sentimento... E aí o que o Damásio trouxe de novidade? O Damásio, ele ressuscitou, não sei se eu posso falar assim, a importância do corpo para a emoção. E ele não só ressuscitou a importância do corpo para o sentimento, como ele também não excluiu que em alguns casos, e aí quando a gente chegar no Damásio, a gente vai ver que em alguns casos o sentimento ele pode ser, de fato, apenas um processo mental, tá? Então, o Damásio, ele trouxe esse adendo a mais, e aí a neurociência aceitou essa ideia, tá? Essa ideia da importância do corpo. Porque, veja bem, se o corpo não influenciasse a maneira como você está sentindo, as pessoas não iam tomar beta-bloqueador para apresentar um seminário, por exemplo. Né? Então, no sentido assim, eu estou nervoso, mas se eu diminuir a minha frequência cardíaca, eu vou conseguir lidar melhor com aquilo. Né? Ou então, os exercícios respiratórios para ansiedade não trariam nenhum alívio. Se você mexer com o seu corpo, não alterasse a maneira como você está sentindo, todas essas intervenções que mexem no corpo seriam placebo, não funcionariam.
E, na verdade, não é assim que os dados estão mostrando, não é assim que a neurociência vem mostrando, né? Bom, aí, essa aqui era a ideia do William James, que as emoções, né? E quando ele falava as emoções, mas aqui a gente pode pensar nas emoções como os sentimentos, tá? Os sentimentos, eles são experimentados, vivenciados a partir da percepção das alterações fisiológicas do organismo. Então, as respostas autonômicas, as respostas endócrinas e o comportamento, tá? Eles vão alcançar o cérebro e uma vez que o cérebro perceba o que está acontecendo no seu corpo, você vai vivenciar aquilo, tá? Então, se você começa a diminuir essas alterações aqui, você vai reduzir também o que você vivencia, o quanto você está vivenciando aquilo, o quanto você está sentindo aquilo. Então, o William James, ele aponta que essas ativações periféricas corporais seriam a origem do sentimento, dessas sensações emocionais, tá? Então, o sentimento seria nada mais do que a percepção do que o seu corpo está fazendo, como o seu corpo ele está, tá? Isso que seriam os sentimentos. Bom, e aí é um ponto que ele fala, né? É muito difícil, se não mesmo impossível pensar que espécie de emoção de medo restaria se não verificasse a sensação da aceleração do ritmo cardíaco, da respiração suspensa, da tremura dos lábios, das pernas enfraquecidas, da pele arrepiada e de aperto no estômago. Poderá alguém imaginar o estado de raiva e não ver o peito em ebulição, o rosto congestionado, as narinas dilatadas, os dentes cerrados e um impulso para ação vigorosa, mas ao contrário, músculos flácidos, respiração calma e um rosto plácido, tá? Então ele achava que o que acontece no corpo, ele era crucial para a origem do sentimento. Já o Walter Cannon, ele diz o seguinte: nós podemos vivenciar as emoções mesmo que nenhuma mudança fisiológica seja produzida, tá? E outro ponto importante que ele fala: muitas respostas fisiológicas são comuns a várias emoções, tá? E aí, um ponto que eu queria discutir com vocês aqui, né? É quando a gente está fazendo ciência. Quando a gente está fazendo ciência, às vezes a gente fala, e lá no começo, né, lá na época deles mesmo, se tinha a maneira como você fazia ciência, os aparatos que você tinha para quantificar as medidas fisiológicas, eram mais fracos, né? Então, por exemplo, quando a gente não vê diferença, às vezes não é porque essas diferenças elas não ocorram de fato, mas às vezes a gente não percebe a diferença porque a gente não tem um instrumento ainda qualificado para quantificar aquelas diferenças. Por quê? Por que eu estou falando isso com vocês? Eu espero muito conseguir falar com vocês tudo que eu quero falar sobre emoção, mas quando a gente vai olhar, por exemplo, transtornos mentais, o que a gente vê nos transtornos mentais, né? Porque, para quem não sabe, eu trabalhei com duas coisas, com transtornos mentais, propriamente dito, e com a imobilidade tônica, que é essa resposta de defesa. Com o transtorno mental, eu fazia o quê? Eu uso, na verdade, a inteligência artificial para tentar achar um padrão de atividade cerebral e encontrar um biomarcador de vulnerabilidade. E aí eu trabalho com um grupo de psiquiatria nos Estados Unidos, trabalho com um grupo de engenharia da Inglaterra, que é o que vai desenvolver esses algoritmos, e aqui no Brasil a gente tem um grupo de neurociência. E o que eu posso dizer para vocês agora do feedback que a gente tem? Primeiro, que o transtorno mental, as alterações que ocorrem no cérebro, elas são extremamente sutis, tá? Então, são alterações que por muito tempo eram quase imperceptíveis, assim, elas são sutis demais. Então, você precisa de uma técnica capaz de perceber mudanças sutis na alteração cerebral, como no caso a inteligência artificial,
tá? Então, quando a gente vai olhar para o padrão fisiológico, as alterações, elas também, entre uma emoção e outra, elas vão ser sutis. E, cada vez mais, o que a gente sabe? Que o transtorno mental, ele é sistêmico. As alterações, elas acontecem desde o seu cérebro até a sua ponta do seu dedo, tá? Então, o que eu quero dizer? Vai alterar hormônio, vai alterar o seu RNA, vai alterar a sua imunidade, vai alterar toda a sua fisiologia. Então, cada vez mais, para se entender ou tentar pensar em buscar biomarcador, você precisa olhar a fisiologia completa daquele indivíduo. E precisa ser individual, tá? Porque além das alterações serem sutis, o transtorno mental, né, ele é complexo por natureza, tá? Complexo no sentido de ser heterogêneo. Então, pessoas com o mesmo diagnóstico, tá? Então, eu posso diagnosticar Augusto com depressão e Letícia com depressão. Eles vão ter um padrão completamente diferente, mesmo tendo o mesmo diagnóstico. Por quê? Porque o transtorno mental, ele é heterogêneo por si só. E isso a gente também pode entender como na emoção, tá? A emoção, ela também vai promover, às vezes, mudanças fisiológicas que são mais sutis, para você, não entre um estado de não emoção com um estado de emoção, tá? Isso daí é claro, você consegue ver, mas no sentido de diferenciar as emoções. E hoje em dia, a inteligência artificial, e aí eu acho que vocês já devem ter visto em divulgação, consegue diferenciar os estados emocionais, assim, com muita facilidade, a partir do padrão de atividade cerebral, tá? Bom, ficou alguma dúvida nesse ponto? Falei, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tá? Então, essa aqui é a ideia do William James, no qual o Damasio, ele também vem muito, né, de que você precisa dessas alterações corporais, só lembrando que essas alterações corporais, essa mudança, tanto na fisiologia, no sistema nervoso autônomo, mas também nos músculos, tá? E elas são responsáveis, influenciam diretamente nos sentimentos. Já o Walter Kernon, ele dissocia completamente o sentimento, ele é exclusivamente um processo mental, ele acontece no seu cérebro, você não precisa de alterações fisiológicas para esse sentimento acontecer. O que o Damasio faz, ele traz de novo a importância do corpo, ele chama neurocientistas, ele chama e fala assim, olha, o corpo é fundamental, e já adiantando um pouco, porque eu acho isso brilhante, o Damasio, ele fala o seguinte, deve haver no cérebro uma estrutura que faz o mapa corporal. E não se sabia até então qual a estrutura. Ele especulou, né? Ele falou assim, olha, de tudo que eu tenho visto até agora, deve haver uma estrutura no cérebro que é importante para gerar um mapa corporal, para ter aquele mapa corporal, para gerar essa sensação. Em alguns casos, muitas vezes, você não precisa do corpo, tá? Você vai ativar circuitos como se o corpo estivesse sendo ativo. A gente vai ver isso com calma. Então, ele traz a ideia de que o sentimento depende do corpo, mas que em muitos casos você não vai usar o corpo, você vai usar um circuito como se o corpo estivesse sendo ativo para gerar o sentimento. E aí, gente, casou, tá? E aí casou. Todas as críticas que eram feitas pelo Walter Kernon conseguiu, então, ser, de alguma forma, respondida pelo Damasio. Tem pergunta lá no chat, vou ler. Professora, como curiosidade, quando vocês falam de transtorno mental, vocês estão se referindo a quê? Então, a minha história com transtorno mental, assim, a gente tem uma parte que é só, que a gente estuda só transtornos de estresse pós-traumático, diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, porque é aquele transtorno que ele é desencadeado por um trauma, e aí a gente vai ver o que acontece ali naquele trauma. Então, a gente estudou a imobilidade tônica, a gente estuda abuso na infância, para ver qual é a vulnerabilidade que, quando você vive o trauma, você vai desencadear o transtorno. Então, a gente tem esse transtorno que a gente utiliza.
Porém, quando eu estou falando em padrão de atividade cerebral, quando eu falo inteligência artificial, a gente já estudou ansiedade, depressão, bipolaridade. E aí, gente, eu queria até conversar com vocês depois, porque existe um projeto que se chama RDoC, que é o Research Domain Criteria, que é o que a gente vem investigando, estudando, é que para você encontrar biomarcador, esses diagnósticos categóricos de transtorno mental não devem ser mais aplicados. Para utilizar um biomarcador, seria um biomarcador de transtorno mental mesmo, que vai perpassar diversos diagnósticos, desde ansiedade, bipolaridade, eu acho que a gente só temos esses diagnósticos. Não usamos esquizofrenia, por exemplo, porque é um transtorno muito mais complexo, e até o próprio Research Domain Criteria, né, ele, que foi uma ideia do Thomas Insel, ele pede um pouco para, no caso da esquizofrenia, ser um caso à parte. Transtorno mental são os transtornos psiquiátricos, tá? E o diagnóstico que a gente tem, ele é feito segundo o DSM, tá? Ficou claro, Letícia? Pedro, achei interessante porque também coincide com a forma que a fenomenologia, por exemplo, vê os diagnósticos hoje na clínica. Enfatiza essa questão de que cada pessoa vai desenvolver de forma única. Pedro, e é isso que, perfeito, porque é isso que a fisiologia vai falar para a gente. E quando a gente for falar sobre se de algum fato esses exames que a gente vem utilizando, que é a ressonância magnética funcional, o fMRI, o padrão de atividade, vai poder ser utilizado como um critério diagnóstico, porque a ideia é que isso auxilie o psiquiatra de alguma forma, né? A orientar para tratamento, para orientar para diagnóstico. E aí, eu queria muito ter um tempo para a gente discutir isso, para a gente conversar isso, eu não sei se eu vou ter. Porque cada indivíduo ele é único, e isso, gente, os algoritmos computacionais, quando a gente apresenta o dado, isso não aparece nos artigos, né? Isso eu estou falando para vocês. O algoritmo, ele tem uma confiança, né? O quanto ele acha que, por exemplo, vamos supor que o Pedro, ele é um indivíduo controle, ele não tem nenhum diagnóstico de transtorno. E vamos supor que a Júlia tem depressão. O algoritmo, de uma forma geral, ele vai ter mais confiança para me dizer que o Pedro é controle do que me dizer que a Júlia tem depressão. Por quê? Porque o grupo de paciente é super heterogêneo. Cada indivíduo ali, ele vai ter uma fisiologia e um padrão de atividade cerebral muito característico. Então, por isso, é essa dificuldade que se tem para encontrar biomarcadores em transtorno psiquiátrico, tá? Para vocês entenderem. Júlia, professora, quando você fala de imagem corporal, está relacionada à propriocepção? Perfeito, Júlia. Quando eu falo em imagem corporal, eu estou falando para você de interocepção, do que está acontecendo nas nossas vísceras. E aí, gente, que foi uma sacada, assim, brilhante, porque a neurociência do afeto, atualmente, ela tem a interocepção como a condição fisiológica de todo o corpo. E essa condição fisiológica de todo o corpo, ela vai alcançar o quê? Ela vai alcançar a ínsula, tá? Ela vai alcançar a ínsula. Então, toda a informação que está acontecendo no seu corpo, ela vai ter uma via ascendente e vai alcançar essa estrutura que eu estou querendo que vocês memorizem. São duas, ínsula e amígdala. Então, na ínsula é que vai chegar esse mapeamento corporal, tá? E aí, quanto mais você sente, independente da emoção, mais a ínsula se ativa. Os dados de ressonância magnética funcional, que mede o padrão de atividade cerebral de uma forma indireta, eles vão se ativar quanto mais emoção você sente. Emoção, sentimento. Essa estrutura.
E essa proposta do Damasio foi antes da descoberta desse papel da ínsula. E outro ponto importante que eu queria falar para vocês é que eu estou falando, é a interocepção, mas tem uma ressalva aí. Sabe o que consegue, uma outra coisa importante que vai chegar na ínsula, que não está relacionada o quanto você tem de oxigênio, gás carbônico, quanto está seu padrão fisiológico. Sabe o que alcança a ínsula? Isso aqui, o toque. Lembra da nossa primeira aula que eu falei para vocês que a gente tem sensores específicos que se ativam para a carícia? E essa carícia, esses sensores específicos, eles alcançam a ínsula. Então, é uma interocepção. A carícia não tem nada a ver com a interocepção, mas ela alcança a ínsula. Então, o carinho, o toque, ele é capaz de alterar a maneira que a gente vivencia um sentimento, a maneira como o nosso corpo está, tá? Não sei se ficou claro, Lohana. Mecanorreceptores, Júlia. Sim, lembra que a gente falou que a gente tem um mecanorreceptores que por muito tempo não se sabia, foi se descoberto os nossos receptores, foi descoberto mais o do carinho, que a gente tem aqueles receptores específicos para toque leve, eles alcançam a ínsula. Então, um carinho que te dá prazer, a gente pode pensar assim, ele vai influenciar diretamente os seus sentimentos, todos eles, tá? Inclusive as emoções de fundo, porque tá tudo, porque é a ínsula que vai gerar esse mapa corporal, né? E essa informação chega ali, tá? Deixa eu ver, calma aí, gente, senão eu vou conseguir ler tudo. Conheço, Patrícia. A gente vai ver na próxima aula se eu conseguir. Porque aí a gente vai começar a falar das estruturas, né? Aí eu vou falar deles. Juliana. Calma aí. Ai, professora, a gente quer muito sim. O que, gente? Que agora eu já me perdi. O que vocês querem? Ah, que eu fale sobre o transtorno mental, inteligência artificial, é isso? É isso, Juliana? Augusto. Aferentes etates. Esse mesmo. Perfeito. Ficou assim. Essas aulas são lindas, né? Pô, gente, eu quase choro aqui com vocês dando essa aula, porque eu realmente acho assim, e eu fui pega, sabe? Eu fui cair da minha, como é que é, arrogância científica, sabe? Para me apaixonar pela emoção e defender a emoção com unhas e dentes. Foi isso que aconteceu comigo. E é muito bonito, né? E como tudo se encaixa, sabe? E aí, eu fico assim, quando eu vou ver a história, pô, Damasio propôs isso. Gente, mas se descobriu a ínsula depois. A ínsula sempre esteve lá, né? Mas se descobriu que chegavam essas informações na ínsula depois. E aí se juntou com um toque agradável. Eu falei assim, gente, a estrutura responsável por fazer esse mapeamento corporal, ela recebe informação de carinho, né? Então, por exemplo, veja bem como a neurociência do afeto quebra paradigmas. Quando a gente vai pensar em interocepção, era o quê? A condição das vísceras. Depois dessa descoberta, os pesquisadores já começam a falar que a condição fisiológica do corpo já está se modificando. Já chegou nos livros didáticos? Não. Mas eu acho que vocês da psicologia, vocês vão ter maturidade para entender isso, né? Que é um passo à frente do que a gente dá no ciclo básico. É um passo adiantado. Por isso que a gente apresenta o básico, a gente fala o que é interocepção? É a condição das vísceras, mas o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Mas o que a neurociência do afeto já está mostrando? Aí a gente mostra o Porges, a gente fala do Damasio, olha, a interocepção é o sistema nervoso autônomo, é a fisiologia. Porém, a informação que alcança a ínsula, que é responsável pela interocepção, recebe informação de carícia. E como a gente pode ler isso? A ínsula, essa ativação dessa estrutura está relacionada com quanto a gente vive os sentimentos. Então, o carinho é capaz de influenciar todos os tipos de sentimentos, tá? Os positivos e os negativos, porque está alcançando aquela estrutura, certo?
Bom, aqui, então, seria a definição. Esse aqui, para quem não conhece, é o Damasio, ele tem vários livros. Eu acho que eu não li todos, mas eu já li uns 4 ou 5 deles. Ele tem vários livros. Tem português e também é complexo. Alguém me perguntou do Porges? É complexo, é para quem gosta de neurociência. O que eu tenho, eu coloquei alguns textos de Porges com um olhar mais para psicologia. Eu não sei se vocês já chegaram a ler, e aí eu acho que fica mais tranquilo, tá? Bom, então, para ele, emoções são programas cognitivos e programas de ações complexos e automáticos. O mundo das emoções é, sobretudo, feito de respostas executadas no nosso corpo, desde expressões faciais e posturais até mudanças nas vísceras. E aí, o que seriam os sentimentos? São percepções daquilo que ocorre no nosso corpo e na nossa mente. Faz parte da emoção, tá? Então, o sentimento, ele não é emoção, ele faz parte daquele conjunto enorme do que é emoção. Bom, aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma ideia, como a gente estuda a emoção no laboratório. Agora que vocês entenderam, né, que a emoção mexe com tudo do seu corpo, né, desde da ponta do cabelo até a unha do pé, como a gente pode estudar as emoções no laboratório? Através das ferramentas essas que são usadas para aferir o quê? A sua fisiologia. Então, a gente, aqui, por exemplo, é o que eu falei para vocês, a gente vai ver o quê? A condutância da pele, que reflete o quê? A sudorese. Lembra que eu falei para vocês da importância da sudorese? Então, muitos dos estudos com sociopatia, a gente vê por aqui, que essas imagens emocionais, então, de corpos mutilados, de sangue, não levam a um aumento de sudorese nesses indivíduos, tá? E na maioria da população, sim. Outro ponto importante, e isso daqui, gente, que eu queria deixar claro para você. A pessoa não apresentou sudorese para imagem emocional. Já vou dizer que é uma serial killer. Tá errado, tá? A gente fala em média. Enquanto a gente não tem uma ferramenta individual, não se pode dizer nada sobre isso, tá? Em média, sempre, e aí eu falei para vocês, quando a gente fala de emoção, quando a gente fala de diagnóstico, a clínica é soberana, tá? A neurociência e esses exames que são feitos são complementares auxiliares. Isso daí tem que deixar claro para não me vir louco da pedra, né? Como me aconteceu, que eu falei para vocês do serial killer que matou um monte de pessoas lá nos Estados Unidos, e o cara mostrou, e um pesquisador neurocientista conhecido, respeitado, mostrou que frente a imagens emocionais, faces emocionais, o indivíduo não tinha ativação da amígdala, que é aquela estrutura ali. Ele falou assim, olha, esse cara é um psicopata, isso é da natureza dele, e é isso, e pronto, acabou. Não é assim que funciona, isso está errado. Ele pode ter os argumentos, o neurocientista não queria que ele fosse condenado à pena de morte. Ótimo, ele pode ter os argumentos dele, né? Que acha que isso é errado, acha que a pena de morte não deve ter, nem nesse caso. Isso daí, perfeito. É o que ele acredita, ótimo. O que não pode é usar um dado que é visto como média para dizer e diagnosticar uma pessoa, tá? Isso está errado, porque isso nos levou, gente, já a muitos erros. Então, assim, se tem que ficar atento, se tem que ficar crítico, se tem que fazer críticas. Isso não pode acontecer. Eu não posso dizer se você é isso ou aquilo baseado nisso. A clínica sempre vai ser soberana. Então, se os algoritmos que foram treinados apontam que a Patrícia é bipolar, eu não posso fazer esse diagnóstico, tá? O padrão de atividade dela está parecido com de bipolaridade. Quem vai fazer o diagnóstico? É sempre o psiquiatra. Sempre, 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 tá? Então, isso as pessoas precisam entender, que a gente trabalha com estatística, com média. E como eu estou conversando com vocês, o mesmo diagnóstico, ele vai influenciar a fisiologia, o padrão cerebral de formas muito diferentes nos indivíduos, né? Então, e aquele indivíduo ele pode ter absolutamente nada, tá? Existem vários recursos, a gente faz um mapeamento. Eu não falei que o transtorno mental é sistêmico? Quando você olha só para o cérebro, você tem uma foto. Quando você olha só para a frequência cardíaca, você tem uma foto. Então,
o diagnóstico, ele é clínico, ele é psiquiátrico, ele é psicológico, que eu sei que o psicólogo faz também. Eu até discuti por que o psicólogo não faz tanto na prática, né? Quando eu sempre vejo fazer encaminhamento, e eu soube que é uma questão de plano de saúde, tá? Então, o diagnóstico nunca, hipótese alguma, ele vai ser feito por essas ferramentas aqui, tá? Então, a gente pode ver sudorese, frequência cardíaca, ativação muscular, tá? Por quê? Porque a emoção vai influenciar no músculo, tá? Estriado esquelético, ela vai influenciar. A gente pode usar ressonância magnética funcional para ver o padrão de atividade cerebral, EEG. A gente utiliza muito a psicometria, que são as escalas. Então, a gente vai ter um relato subjetivo ali do que aquele indivíduo está achando. A estabilometria, como eu falei para vocês, que a gente tem uma oscilação o tempo inteiro postural, a gente pode ver para ver o quanto aquele indivíduo ficou paralisado. Os estímulos emocionais, existem vários. Existe esse catálogo aqui, que é o IAPS, que é super conhecido, que foi desenvolvido na Universidade da Flórida, e lá você tem imagens de valência positiva, temos imagens de valência negativa, de ativação alta, de baixa ativação. Foram imagens que foram adaptadas para os Estados Unidos, então algumas vezes a gente faz umas imagens aqui no Brasil, tá? Ah, tá na hora do videozinho? Gente, então deixa eu falar, eu não vou poder gravar a partir daqui, tá? Eu vou fechar então o YouTube. Peraí. Eu acho que eu vou, porque eu ainda nem cheguei no vídeo. Eu falo tanto, eu vou chegar agora. Então é ótimo que a gente vá para lá. Peraí. Gravei até agora, Marina. Ah, por falar nisso, eu tenho que desligar. Gente, abri aqui agora o Meet, tá? Pra gente ir pra lá. Deixa eu fechar aqui o YouTube. Peraí. O bom aqui é que eu consigo ver as fotinhas de vocês, gente. Se a gente se encontrar na rua, por favor, falem comigo. Porque o nome de vocês eu reconheço todos. Ai, peraí. Ô, Augusto! Olá, tô vendo o Augusto ali, que legal. Se encontrar o gatinho da foto. Ai, tem uma princesa. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Até o momento de sim, gravei, Natália. Até o momento de encerrar, tá gravado. A partir de agora que não vai estar gravado, tá? Aí eu vou, na aula que vem, eu vou tentar fazer isso também. Eu tenho tanta coisa para falar de emoção, gente, tão pouco tempo. A gente tem só mais uma aula, né? E o resto é. Não tá saindo áudio? Vocês estão me ouvindo, gente? Tô ouvindo sim.
Estamos, professor. Som ok. Augusto, eu não te ouvi. Eu falei, dá para ouvir sim. Não estou ouvindo Augusto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não tô ouvindo vocês. Patrícia, fala alguma coisa. Alguma coisa. Eu não estou escutando vocês. Bom, mas vocês estão me escutando. Que coisa, por que eu não estou escutando? Deixa eu sair da outra sala. Ai, cadê? Gente, eu não estou escutando vocês, tá? Então, vocês vão precisar. Não sei como é que vocês vão me chamar. Volta e meia eu volto aqui, tá? Eu não estou ouvindo, não sei porquê, mas vocês estão me ouvindo? Agora sim, então tá. Então tá. Opa. Bom, agora a gente vai falar sobre neurocepção, tá? A gente já viu, então a gente sabe o quê? Que a neurocepção foi um termo cunhado pelo Porges, que a gente viu na aula passada, e que seria a capacidade do sistema nervoso dos mamíferos de avaliar constantemente e de forma automática pistas de segurança e ameaça no ambiente. Aqui é o artigo dele, tá? Onde ele vai falar bastante coisa sobre neurocepção, e ele diz que tanto a detecção, então vocês já vejam, a gente tem circuitos cerebrais, tá? Que detectam segurança e ameaça. E isso, a detecção tanto de segurança ou ameaça, vai desencadear comportamentos neurobiologicamente determinados, que podem ser comportamentos pró-sociais ou comportamentos de defesa. Então, o que a gente tem? A gente tem um sistema nervoso aqui, tá? Que ele vai detectar pistas de segurança e ameaça tanto no ambiente externo quanto também no nosso próprio corpo, e isso vai levar a desencadear comportamentos pró-sociais ou defensivos. Aqui, gente, é aquela ideia do Porges. Então, se você detecta uma neurocepção de segurança, você vai desencadear comportamentos pró-sociais, tá? O que seriam esses comportamentos pró-sociais? Seriam comportamentos de cooperação, de interação, no qual eu consigo me regular pelo outro. E ele vai ativar o sistema nervoso social, tá? Que é toda aquela fisiologia, aquele circuito neural que está associado com a saúde mental. Quando você faz uma neurocepção de ameaça, ele diz que você vai fazer o quê? Você vai ativar a fisiologia do simpático. E quando você faz uma detecção de ameaça à vida, você vai ativar o parasimpático, tá? E ele fala que o parasimpático, ele é o sistema mais antigo evolutivamente. E é o que causaria mais dano, essa ativação, ao sistema nervoso dos mamíferos, tá bom? Então, você teria um eixo, a ideia é que você tem um eixo que é apetitivo, tá? E esse eixo apetitivo, ele vai ser desencadeado, ele vai ser recrutado uma vez que você perceba pistas de segurança, tá? E aí, gente, outro ponto que eu também já falei com vocês e que é super importante, para os mamíferos sobreviverem, aí quando eu falo os mamíferos, são os mamíferos, né? Você precisa de um contexto de segurança, tá? Isso a gente vai ver, porque às vezes a gente pensa que a única coisa que vai nos levar à sobrevivência é o sistema motivacional defensivo. É aquele que nos faz fugir quando a gente encontra uma ameaça, lutar ou imobilizar. É isso que vai nos levar à sobrevivência. Mas o que eu quero trazer para vocês, o que nos leva à sobrevivência, e tão importante quanto fugir de um predador ou de um perigo, tão importante quanto é isso aqui, é interagir e cooperar em contextos de segurança, certo? Então, a cooperação, ela é crucial para a sobrevivência, e aí não é só dos mamíferos, dos humanos, tá? Então, aqui,
o que o Porges ele aponta é que as forças evolutivas elas moldaram o sistema nervoso dos mamíferos para sobreviver em contextos perigosos e também para promover interações sociais em ambientes de segurança. E isso aqui, gente, é muito importante para os mamíferos, tá? Você ativar essa motivação apetitiva, ela é crucial. E aí, o que isso precisa, né? Qual a ideia do Porges? Você precisa se aproximar, você ter uma proximidade física, diminuir a distância física. E a ideia que a gente tem intuitivamente é o que vai nos fazer diminuir a distância física. É simplesmente estar próximo, né? É se aproximar. Só que ele fala que isso daí seria ruim porque os bebês, eles nascem e eles não andam. Eles não conseguem se aproximar da gente. Mas, ao mesmo tempo, para ele criar um elo com o cuidador, seja ele qual for, ele precisa também diminuir essa distância física. Então, a proposta do Porges já começa por aí. Lembra que eu falei para vocês que a ideia do Porges era rosto, coração? Então, ele diz que para você diminuir essa distância física, para você aumentar a proximidade física, os recursos principais se encontram no rosto, pelas expressões faciais, pelas vocalizações e pelo contato visual, tá? Então, como o ser humano é um bebê que ele não tem como se locomover para diminuir a distância, nós temos a importância aqui do nosso rosto, da nossa face. Então, através do que a gente expressa na face, a gente consegue diminuir essa distância física. Então, muito das pistas de segurança que a gente tem até hoje, claro que a gente aprende, né? Depois que a gente chega a 6 meses, 1 ano, a gente começa a perceber pistas de segurança em vários locais. Mas é muito forte, né? É muito forte para a gente as pistas do nosso rosto, né? As pistas da face, tá? Bom, e aqui, gente, o que eu queria falar para vocês? A gente entendeu, então, que o nosso sistema nervoso, ele é social, ele é emocional, e a nossa mente, ela vai ser organizada, moldada e sentida de acordo com as experiências sociais que foram vividas. Então, a gente tem aqui um pesquisador chamado Michael Tomasello, se eu não me engano, ele é psicólogo, tá? Eu acho que ele não é antropólogo, eu acho que ele é psicólogo, e ele trabalha com bebês humanos e ele trabalha com chimpanzés. E ele tem a ideia, que não sei a hora, ele tem a ideia de que os seres humanos, eles são animais ultrasociais. O que seria animais ultrasociais, tá? É um pouco diferente do que dos mamíferos, que ele considera os mamíferos não humanos, os primatas não humanos, como animais sociais. Mas os seres humanos, ele diz que eles são animais ultrasociais. Por quê? Porque ele diz que para os seres humanos a cooperação ela é vital. Ou o ser humano coopera, ou o ser humano não sobrevive. Por que ele acha isso? Então, ele tem vários experimentos. Depois eu vou mostrar uma parte do vídeo bem rapidinho. Depois vocês procurem, tá no YouTube. Mas ele tem uns experimentos que seria o seguinte. Esses bebês aqui, ele vai dar uma recompensa para os bebês, tá? São 2 bebês diferentes. Se o pesquisador ele chega e de forma aleatória, à sorte, né, por sorte, um bebê ganha 4 cupcakes e um outro bebê ele ganha 2 cupcakes, o que acontece na maioria dos casos? Os bebês eles vão comer os cupcakes que eles ganharam. No entanto, se existisse uma tarefa no qual você precisasse da cooperação de 2 bebês, tá? E essa cooperação, os bebês eles tinham 2 aninhos só. E eles precisavam cooperar para alcançar esse cupcake, essa recompensa. E os 2 cooperaram, fizeram um trabalho e conseguiram fazer. Se o pesquisador ele chegar aqui, aí num grupo diferente, e ele der para esse bebezinho aqui
5 cupcakes e para esse bebê 2 cupcakes, o que vai acontecer? Em 80% dos casos, né, foi o quanto ele quantificou, não foram todos, foram 80%, que é um número muito grande. Em 80% dos casos, o bebê que ganhou mais, pela cooperação, ele divide com o bebê que ganhou menos. Então, ele já diz que o senso de justiça do ser humano está muito atrelado à cooperação, tá? Então, ele aponta, né, que cooperar é igual sobreviver para os seres humanos e que os seres humanos eles vão ter muitas e diversas formas de cooperação. Então, e essa cooperação é esse cérebro emocional que vão moldar a nossa cognição. Então, a nossa atenção, a nossa memória de trabalho, a nossa inteligência, tudo isso emerge de um cérebro ultrasocial que anseia a cooperação, tá? É um cérebro cooperativo. E quando a gente vai cooperar, gente? Quando a gente se sente seguro, em contextos de segurança. É nesse sentido que a gente vai ter a cooperação, tá? Então, isso aqui é uma frase dele, né? Que na perspectiva evolutiva, o que é mais notável sobre a sociabilidade humana são muitas e diversas formas de cooperação. O surgimento da cooperação obrigatória, então ele diz isso, que os seres humanos eles são obrigados a cooperar. Nós, assim, a nossa sociedade, de muitas formas, se esqueceu disso e ela vem valorizando muito o quê? A competição, né? Ela vem alimentando cada vez mais a competição. E o que esses pesquisadores eles apontam para a gente é que a gente está indo no caminho inverso do que a gente foi moldado evolutivamente. A gente está indo falando assim, você vai sobreviver, você vai ter sucesso evolutivo se vocês cooperarem. A gente está pegando isso, cagando e indo para o caminho contrário, tá? E aí, ele diz que, além disso, faz com que que os nossos parceiros, eles acabam se tornando valiosos. E aí, gente, ele aponta, lembra que eu falei para vocês dos neurônios espelhos e a base neurobiológica da empatia? Ele diz que exatamente essa necessidade de cooperação que a gente tem também seria uma base comportamental para a gente precisar ajudar e cuidar dos nossos parceiros, tá? E aí ele faz eu vou mostrar bem rápido, deixa eu ver se tem um experimento enorme, e ele mostra o quanto os bebês, eles já, desde tenra idade, eles já têm uma predisposição a ajudar. E só uma observação ali no passado, no slide passado, os chimpanzés, eles não vão fazer isso, tá? Que os bebês fazem. Então, ele faz com os bebês humanos, e ele viu que 80% dos bebês, eles compartilham aquele cupcake. Já os chimpanzés, eles, independente se eles precisaram cooperar ou se foi dado de forma aleatória, se um chimpanzé, não sei se foi cupcake, tá? Mas se um chimpanzé ganhou 5 recompensas e o outro ganhou uma recompensa, eles vão comer ali, tá? E ele ainda fala que em alguns casos o chimpanzé que comeu mais ainda vai tentar pegar do que comeu menos. Então, ele diz que essa cooperação, e apesar do chimpanzé também ser animal social, ele diz que essa justiça por cooperação ele só vê nos humanos. Então, ele tem essa teoria de que a cooperação para os seres humanos ela é obrigatória, tá? Aqui, esse é o pesquisador, espero que todos vocês estejam me ouvindo. Está tentando colocar, tá vendo? Aqui, e esse é o bebê que está sendo testado. Aí vocês podem perceber, o bebê vai tentar, não sabe-se lá o que está passando, mas ele vai ajudar. Tá vendo? Esse eu acho engraçado que tem um que eu vejo o pai tentando.
o bracinho do pai aqui. Ajuda, ajuda. Não precisa, gente. Os bebês, de uma forma geral, eles tendem a querer ajudar. Aqui, ó, o pai querendo ajudar. Aí vocês veem mais no YouTube, tá? Porque é bem longo. Quem dera eu poder ficar passando vídeos e vídeos e discutir com vocês. Mas a ideia do Tomazello, e é uma ideia que está com muita força e que ela foi defendida agora no IBNEC, que é um congresso por uma pesquisadora super importante, a Eliane Volchan. Ela está com toda uma apresentação para mostrar a importância da cooperação e que essa cooperação ela só vai acontecer em ambientes seguros. E aqui, quando eu vou dar aula para neuroeducação, para futuros professores, a gente precisa pensar nisso, numa sala. E aí, eu não sei se vocês podem levar isso para terapia, mas quando eu penso, a gente precisa pensar numa sala de aula que estimule o quê? A segurança, e aqui no caso, eu ia falar das crianças, mas aí no caso, né, de vocês, adultos, que estimulem a segurança, que estimulem a cooperação entre vocês, porque é aí que vocês vão, de fato, aprender, né? E que esse aprendizado ele seja emocionalmente significativo, porque o cérebro que aprende, que leva aquele conhecimento para a vida, é isso que importa. Não adianta ter conteúdo criado em um ambiente de defesa, de ameaça, isso não adianta, né? É preciso, sim, cada vez mais estimular cooperação e não a competição dentro das nossas salas de aula. Ai, como é que eu vou passar? Bom, e aí, a ideia aqui que eu estava falando para vocês é a ideia do contato. Deixa eu ver se tem algumas coisas que eu não escuto vocês. Deixa eu ver se está tudo certo, se eu estou falando demais. Tem alguma coisa no chat, gente? Tô na hora? Posso continuar falando? Eu já nem sei. Muito bonitinho, né? Posso? Alguém fala para mim alguma coisa? Para eu ver se eu já estou escutando vocês? Oi. Não. 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 Então vou voltar lá. Eu tenho até que horas? 2h15? Tem 10 minutos? Deixa eu lá voltar rapidinho. Então, gente, e aí a gente vem com a ideia, mais uma vez, do toque social. Lembrando que esse toque social, essa carícia, a gente tem um sistema, um mecanorreceptor específico para isso. E, diferentemente do tato discriminativo, esse toque social, essa carícia, ela alcança a ínsula, que é responsável, e a atividade dela está correlacionada com o quê? Com o quanto você sente, tá? Então, percebam só, esse toque social, ele está na mesma via que leva o seu mapeamento corporal, que é ela que vai o quê? Que vai determinar o quanto você sente. Então, o contato, o toque físico, ele é crucial para isso. E aí, por que a gente... O se sentir sozinho, né, o estar sozinho para os mamíferos ultrassociais é um contexto extremamente ameaçador, tá? E agora que a gente vai entrar, que eu queria até entrar nisso com vocês, porque a gente está num período de isolamento muito grande. E o isolamento, ele é uma ameaça evolutiva para os seres humanos, tá? E aí, quando a gente pensa em isolamento, e como seres humanos seria muito mais complexo, o que a gente tem visto? Não é o fato de você estar sozinho, é o fato de você se sentir sozinho. Você se sentir isolado, você se sentir excluído, é uma ameaça evolutiva enorme. A gente precisa do contato físico, a gente precisa se sentir pertencente a algo, tá? Então, existem várias motivações automáticas, mais uma vez falando, automática, para buscar companhia. Então, evolutivamente falando, é uma proteção efetiva contra predadores.
Estar sozinho é uma condição que estimula o medo, enquanto estar em companhia é altamente gratificante. O vínculo social, além de gratificante, ou seja, de ativar as nossas áreas de recompensa, de prazer, ele é crucial para a saúde física, gente. Ele é crucial você ter uma pessoa com quem você contar, né? Você se sentir incluído, vai melhorar a sua cicatrização. Vocês têm noção disso? Seu padrão de cicatrização. Então, você se sentir isolado, excluído, é uma ameaça super, super significativa, tá? E aí, aqui é só para falar para vocês, eu não vou entrar na via. Lembra que a gente falou que o hipotálamo ele vai interagir com a amígdala e com os neurônios autonômicos? Lembra que eu falei isso para vocês? O hipotálamo ele é crucial para 2 hormônios que têm um papel completamente diferente na neurociência do afeto. Então, é através de conexões do hipotálamo com a neurohipófise, por exemplo, que a gente vai liberar a ocitocina, que é um hormônio que está relacionado com o sistema de segurança. E o hipotálamo, através do eixo HPA, ele vai estimular o córtex adrenal a liberar o cortisol, que esse hormônio ele é liberado exatamente em contextos estressantes, no contexto quando a gente está isolado, tá? Bom, deixa eu só terminar isso aqui. O que eu queria mostrar para vocês, e a gente precisa refletir muito sobre isso, esse é um experimento que a gente faz, eu já falei para vocês, que a apresentação em público é o princípio. E aí a gente pensa nos concursos que a gente é submetido, a gente pensa em uma porção de coisa no nosso sistema, né, dessas provas. A gente libera cortisol para caramba. A gente libera muito cortisol fazendo essas coisas, sabe? E eu passei por um concurso público em 2019 e já vinha passando. Então eu sei o quanto é estressante você ser avaliado, você se sente ameaçado, você se sente. E aí você tem a liberação do estresse, a liberação do cortisol que está relacionado com o estresse. Então, nesse experimento, os participantes eles foram submetidos a uma tarefa de estresse que era apresentar cálculos aritméticos e era também ser submetido a uma entrevista de emprego. E aí eles tinham várias opções. Eles poderiam... Lembra que eu falei da ocitocina? Que é o hormônio que está relacionado à segurança. Então, eles poderiam ter uma dose extra de ocitocina, eles poderiam ter um apoio do melhor amigo antes do teste. Então, o melhor amigo ia lá apoiar ele, ajudar ele na preparação para fazer esse teste. E, no caso, tinha um quarto grupo, que eram os participantes que tinham ocitocina mais o melhor amigo. E quando a gente foi ver, isso daí é diferente estatisticamente, o grupo que teve tanto a ocitocina quanto o apoio social foi o que liberou menos cortisol, tá? Então, quanto que ele ficou mais protegido daquele efeito do estresse. A gente, depois desse trabalho, a gente até fala no laboratório assim, quando a gente for fazer uma palestra em um congresso internacional, onde a gente precisa falar inglês, que é super estressante, a gente coloca lá no laboratório, todo mundo fica ali na primeira fila. A gente fica olhando para aquelas carinhas assim, para dar aquela segurança, né? Quando a gente fica nervoso, quando o coração acelera, a gente olha aquela carinha ali, fazia aquela carinha fazendo assim, isso já te dá um apoio, né? Para aquele evento. Esse é o último, eu juro, tá? Eu sei que eu já estou na hora. E isso aqui foi em camundongos, tá? E aí eram os camundongos que eram submetidos a estresse, eles ficavam 2 ou 3 horas por 14 dias dentro de uma caixa de restrição, eles não conseguiam se mexer. A única diferença é que depois que eles eram retirados do estresse, eles eram mantidos isolados ou eles eram pareados. E o que foi visto? Que os isolados eles tinham uma liberação muito maior de cortisol do que aqueles que estavam pareados na tarefa de estresse, tá? E o que acontecia? Se você desse para os camundongos isolados antes da tarefa de estresse ocitocina, você tinha uma diminuição do cortisol. Então, a ocitocina era um hormônio que estava protegendo
a liberação do cortisol, tá? E aí, gente, olha, esse é o final mesmo. Olha o quanto isso é impactante para todos nós. Quando você dá a ocitocina, o que acontece? Você tem uma... E aí, gente, esses animais, eles eram feridos mesmo, o experimentador fazia uma lesão neles, e eles viam tempo de cicatrização e o grau, o aumento da lesão. E o que acontecia? Você, quando dava ocitocina, esse padrão de cicatrização e a ferida era muito menor, tá? Nesses animais isolados. Quando você dava um antagonista da ocitocina, ou seja, quando você bloqueava o efeito da ocitocina, para os animais que eram pareados, ou seja, que deveriam ter uma recuperação melhor, o que acontecia? Ele ia ter uma recuperação parecida com daqueles animais isolados, tá? Então, gente, o que isso está mostrando para a gente? Isso está mostrando que o fato de você estar com apoio social ou não vai influenciar nos hormônios que você está liberando, vai influenciar na sua cicatrização. Isso aqui é um resumo de tudo que já tem na literatura, tá? E o que a gente vê aqui? Para quem tiver interesse, esse é um artigo do Cassiopo, que é um pesquisador também super legal nessa área. Nesse caso, é a sua... Lembra que eu falei para vocês que para nós, seres humanos, não é o quanto você está fisicamente sozinho, mas é o quanto você percebe que está isolado, e aqui é o quanto você percebe que está conectado. Nesse caso, é o padrão de quem percebe estar isolado. E o que a gente vê? Um alto tônus simpático. Lembra que eu falei para vocês que um alto tônus simpático, quando ele é muito, muito alto, isso pode levar, inclusive, a um infarto? Alta ativação do eixo HPA. Qual é o eixo HPA? É o eixo que vai liberar cortisol, tá? Então, você vai ter altas produções de cortisol. Você está com seu controle inflamatório baixo. Você está com a sua imunidade viral baixa, sua qualidade de sono baixa, sua memória baixa, e você está extremamente hipervigilante, tá? Já quando você se sente conectado, você tem o tônus simpático baixo, o eixo HPA menos ativo. Lembrando para vocês aqui que o eixo HPA é um fator extremamente... A alteração nesse eixo, ele está muito relacionado com o desencadeamento de transtornos mentais, tá? Você tem um controle inflamatório alto. Então, aqui, gente, você tem mais propensão a câncer. Pensa nisso, gente. Sua imunidade viral está alta, sua qualidade de sono alta, sua memória ok, você não está no estado de alerta e hipervigilante, vendo a ameaça aonde não tem, certo? Teria outro vídeo aqui, mas eu acho que eu passei da hora, né? Passei da hora. É isso, gente. Por hoje é isso. Então, e aí, na próxima aula, a gente pode se questionar o que isso tem acontecido na pandemia, né? Primeiro, e aí eu vou falar para vocês, nós temos duas ameaças aí. A ameaça viral, né? Que é o próprio vírus, e a ameaça do isolamento, né? Então, eu tô chocada, é para chocar, gente, é para ficar, assim, extremamente preocupados, né? E sabendo que vocês vão ter muito trabalho, porque a ideia mesmo é que a gente vai precisar se reorganizar para tudo isso que a gente tem enfrentado. É, César. Então, é isso. A importância de não se sentir sozinho, né? Tanto para a sua fisiologia quanto para a sua saúde mental, tá? A gente... Desculpa aí se eu passei da hora, não consegui falar tudo que eu queria. Eu vou ver se eu consigo resumir mais para a semana que vem, ou talvez a gente discuta ao invés de fazer seminário, a gente faça uma discussão. Vamos ver, tá? Vocês que são 10, Júlia. Vocês que são 10, que bom que gostaram. Bom demais, né, Letícia? E é pensar no que pode ser feito com isso que a gente está
está vendo, né, que a neurociência está mostrando o que vocês podem fazer. Por isso que eu queria tanto ter essa conversa com vocês. Muito maneiro. Isso aí, Augusto. Passada na chapinha com emoções. Muito bom. Então, a gente se vê agora na segunda, certo? Beijo. Manda um beijo pro seu marido, Natália. Gente, vocês precisam passar isso aí. Mostrem para quantas pessoas vocês quiserem, tá? Até, Matheus. Bom final de semana, César. Beijos a todos. Vou desligar aqui. Beijinhos. Até